Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing para Idiotas, onde todas as semanas falamos sobre marketing, negócios e tecnologia. Se querem impressionar as pessoas com os vossos conhecimentos de marketing digital em conversas de café ou sessões de mastermind frente a milhares de pessoas, vieram ao sítio certo. É daqui que os gurus tiram tudo. Os temas deste episódio são marketing religioso, a fé vende. Google quer ajudar jornalistas com AI. Sim, até porque o Google tem um bom historial de ajudar jornalistas. E finalmente, xadrez espacial de Musk e o futuro incerto da internet. Cá para mim, o Musk anda a jogar xadrez com as regras das damas e ainda ninguém percebeu. Olá, o meu nome é Miguel Rão Vieira, estou aqui com o Diogo. Alô. E com o Frederico Carvalho. Olá. Já sabem, podem subscrever o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts, e também temos alguns dos nossos episódios no YouTube onde podem ficar a conhecer-nos, e hoje estamos em direto, certo, Diogo? Estamos em direto, sim. Muito É um especial. É um especial em direto. Como sempre, deixamos toda a informação de que vamos aqui falando em marketingporidiotas.pt e vamos começar já com o primeiro tema da semana, do Diogo. Google quer ajudar jornalistas com AI. Diogo, conta-nos, o que é isto? Meus amigos, hoje sou eu a começar com o apocalipse, com o Armagedão para todos os jornalistas. A Google quer substituir todos os jornalistas amanhã e começaram com a News Corp, o New York Times e o Washington Post. Que maravilha. É lá. É isso? Vai ter ou não um impacto no nosso trabalho? Vamos ver, fiquem por aí para ouvir. Mas antes, deixem-me vos dar então aqui um contexto, ok? Tirando este título clickbait do Apocalipse e o Armagedão, então o que aconteceu é que a Google anda a testar um produto que usa inteligência artificial para produzir notícias. E, na verdade, esteve a apresentá-la a organizações de notícias como o New York Times, o Washington Post, o Wall Street Journal e a News Corp. A ferramenta é conhecida internamente pelo nome Genesis, e pode receber informações, detalhes atuais, por exemplo, e gerar conteúdos de notícias a partir desses detalhes, ok? Portanto, mediante os eventos e detalhes, ele gera a notícia baseada nesses factos. É verdade, aquele artigo que nós víamos na Reuters e na agência Lusa e que depois é reescrito 20 vezes nos vários jornais diferentes, não é? Não sei se já se tinham percebido, e cada um, na verdade, com um título mais clickbait que o outro, poderá estar a chegar ao fim. E sim, isso poderia significar o fim também do nosso belo press release, que tanto gostamos em marketing, em SEO, para ganharmos uns quantos links para o nosso site. Portanto, isso também pode sofrer o mesmo tratamento, não é? Mas vamos lá então aqui segundo ao que o artigo da Wall Street Journal falava. Então a Google acredita que o projeto Genesis pode servir como uma espécie de assistente pessoal para os jornalistas, automatizando algumas tarefas para libertar tempo para outras, e que a empresa vê isso como uma tecnologia responsável que poderia ajudar a orientar a indústria editorial para longe das armadilhas da inteligência artificial generativa. Alguns executivos que viram a apresentação da Google descreveram-na como inquietante. Okay? Portanto, é o quão preciso o sistema deve ser. Jen Crider. Ao contrário. Ou quão preciso pode ser. Epá, isto até me mete nervoso, não é? Vão ficar sem emprego. Não, acho que foi mais pelo o lado oposto. Segundo a Jen Crider, porta-voz da Google, disse num comunicado que em parceria com editores de notícias, especialmente os editores mais pequenos, estamos nas fases iniciais de explorar ideias para potencialmente fornecer ferramentas habilitadas por inteligência artificial para ajudar os jornalistas no seu trabalho. Muito simplesmente, estas ferramentas não se destinam e não podem só substituir o papel essencial que os jornalistas têm na reportagem, criação e verificação dos factos dos seus artigos. E é isto, sumariamente foi isto que o artigo fala, mas o que eu achei interessante não foi a questão dos jornalistas, mas sim a perspectiva dos marketers, ok? Neste caso em específico, de que nós humanos
e claro que nós também, marketers, também temos os nossos assistentes e podemos ter os nossos assistentes de inteligência artificial, não são só os jornalistas, como é que nós podemos trabalhar a nossa informação para que os nossos press releases no futuro sejam machine readable e machine interesting, não é? Ou seja, que as máquinas consigam pegar nessa informação, na informação dos nossos presses, por exemplo, e então criarem um artigo a partir daí. Uma espécie de SEO para ferramentas de inteligência artificial. Seria algo como um Generative AI Optimization, ok? Um GIO, como é? G-A-I-O, assim é que é. E eu penso que na verdade até já tínhamos falado um pouco sobre isto. Diogo, a ditar tendências, não é, Tiago? Não. Diz? Estás a ditar tendências. Epá, faço lá eu outras coisas. Ou não. Mas eu penso que tínhamos falado um pouco sobre isto caso a Google fosse all-in na inteligência artificial, como o Bing, na verdade, está a fazer. Ou seja, teremos nós que pensar em como podemos otimizar a nossa informação, site, etc., para estes modelos de inteligência artificial. Então é essa a minha questão para vocês. Pensam vocês que esta Generative AI Optimization poderá ser a próxima evolução do SEO? Bem, tu começas em notícias e depois acabas em SEO e Generative AI, etc. Fred, queres-te atirar tudo de cabeça e vou eu a seguir? Queres que eu me atire? Vamos lá, posso ir já. Então bora. Já tenho aqui o fato de banho para mergulhar já neste tema, nesta discussão. Não, a discussão sobre a introdução da inteligência artificial no jornalismo realmente traz aqui à tona questões complexas de ética, eficácia e segurança no emprego. Com certeza, se fosse jornalista, não ficava propriamente animado de saber, olha, temos aqui uma solução que pode vos ajudar. Ajudar como? Enfim, a proposta da Google de utilizar a sua ferramenta AI Genesis para ajudar a criação de notícias é natural que desperta aqui preocupações, apesar da Google garantir que a ferramenta é um assistente e não um substituto. O que me faz um bocadinho lembrar, talvez, a introdução do computador, quando muita gente utilizava, pelo menos recordo-me dos meus pais, utilizarem a máquina de escrever. Não vai substituir, mas todos os escritórios depois vieram a comprar computadores para as pessoas serem mais eficientes. Houve algumas pessoas que não quiseram na altura, mas no final toda a gente veio utilizar. Que é a linha que eu vou aqui orientar o meu pensamento em relação a este tópico. Porque para responder de forma pragmática a este tema, eu acho que é preciso ter em consideração que esta crescente dependência de que nós todos temos de tecnologias de inteligência artificial nas nossas vidas cotidianas vai continuar a existir e isso ela só vai ganhar maior dimensão. Portanto, esta transformação não significa, na minha opinião, necessariamente a extinção do SEO, e agora já indo para o tema específico do tema técnico, do que diz respeito do Search Engine Optimization, a essência é focar em otimizar a experiência do utilizador humano. O Gaio, que não estava tão familiarizado, portanto, ouvi esta expressão agora que o Diogo utilizou, provavelmente terá mais foco na compreensão dos algoritmos da inteligência artificial. O que é que eu acho? É Gaio, não é, Diogo? Epá, sim, foi o que eu lhe chamei. Portanto, pronto, mas vamos criar a tendência agora. Pronto, a tendência. Mas isto para dizer, os profissionais de marketing e SEO vão-se adaptar a esta realidade de aprender a conversar não só apenas com humanos, no que diz respeito à escrita, mas esta preocupação com os algoritmos, ela sempre existiu. Daí o tema da indexação. Agora, o que está aqui em cima da mesa é a relevância dos algoritmos com a inteligência artificial. Só para finalizar, eu acho que nós estamos a ver aqui o nascimento de um novo campo profissional, e já falámos dele mais que uma vez, que é a comunicação com a inteligência artificial, que engloba o quê? A arte de criar conteúdo que seja não só compreensível e atraente para os seres humanos, como aos olhos da inteligência artificial. Para responder de forma muito pragmática, sim, acredito que esta lógica do Gaio pode ser a próxima evolução do SEO, mas como qualquer evolução, as características originais não vão desaparecer completamente, isto é, adaptam-se, transformam-se para adequar-se ao novo ambiente. Portanto, o Gaio não vai substituir a SEO, mas vai adicionar, vai expandir, vai forçar a pensar os profissionais utilizando novas formas, mais criativas, para nós comunicarmos informações numa forma mais eficaz no mundo, e agora fica a nota, dominado pela inteligência artificial. Muito bem, foi bonito este final. Muito bem. Aqui o meu breve comentário. Epá, eu neste momento, eu acho que parece que existe a ambição de substituir tudo com a inteligência artificial, dizer constantemente,
a inteligência artificial vai substituir isto, etc. Falamos muito na substituição de empregos. Eu acredito que vai haver aqui uma moça, óbvio, mas como sempre vimos a alertar ou a dizer aqui no podcast, os empregos vão adaptar-se e vão evoluir, não é? Já não há como não utilizarmos estas ferramentas. Agora, eu acho que esta ambição de substituir os jornalistas, ou pelo menos da forma como foi apresentado, eu acho que é um pouco disparatado. Pelo menos dito desta forma. Não, mas isso fui eu, hein? Deixa-me só adicionar que isso fui eu, só para criar aqui um clickbait. Bem parecia super. Chamaste a ti o disparate, Diogo. Chamaste a ti. Exatamente. É um disparate do costume, né? Pronto. Faz parte aqui da lista dos disparates habituais que estamos habituados a ouvir. Que é isso? Eu ouvi ali qualquer coisa que me fez sentir mal quando ouvi aquilo. Que gratuito. Mas pronto. Esse disparate que o Diogo disse, estou a usar. Parte do princípio que escrever uma reportagem é só literalmente relatar um evento, mas não. Uma boa reportagem é muito mais do que isso. É investigação, é escrutínio, é explicação, é conseguir arranjar a forma de perceber os factos e os factos subentendidos de uma história. É muito mais do que isso, ok? Eu não percebo nada de jornalismo, mas dou imenso valor. Mas és otimista. O quê? Mas és muito otimista. E além de otimista, és muito bom coração a achar que tudo funciona assim. Mas é assim que devia funcionar, de facto. Não, mas olha lá, uma boa reportagem é isso, não é? Uma coisa é tipo, tu apanhares um texto que vem de uma agência Lusa ou qualquer coisa e dizes agora a partir daqui constrói-me aqui uma história à volta disso, ok? E podemos considerar isso um bom jornalismo ou não, sei lá. Mas em segundos, porque tens que fazer mais 10 artigos no mesmo dia, não te esqueças. É isto. Sim, não sei se tens bem essa noção. Depende, como é óbvio, de vários jornais, mas pelo menos aquela que me foi apresentada é assim muito hardcore. Sim, olha, eu acho que nós vamos evoluir para um mundo, espero eu, de mais qualidade e menos quantidade. Porquê? O nosso tempo é super limitado para estar a ler. Já ninguém tem paciência para ler grandes coisas, ok? Então eu acho que nós vamos apostar como consumidores, e é o consumidor que manda no final disto tudo, vai apostar um bocadinho mais em qualidade, que é, já que vou ter de ler alguma coisa, vou escolher um bocadinho melhor aquilo que eu tenho para ler ou não, ok? Mas pronto. Mas sim, a AI vai ter um papel e vai ter, obviamente, e quem não usar a inteligência artificial não vai ter um papel no mundo do jornalismo no futuro, isso é óbvio. Mas, por exemplo, o Artifact, que o Ricardo até partilhou connosco esta semana, eu não conhecia, e estive ali a ver aquilo. É uma app que faz assim resumos de diferentes fontes, de notícias, etc. E é uma forma porreira de ver notícias. Mas nós fomos a pensar que as notícias em si acontecem no mundo offline e têm de ser transportadas para um mundo, transportadas para um mundo online, onde já possam ser analisadas pela tal inteligência artificial que escreve notícias, ok? É preciso que alguém faça essa recolha. Essa recolha tem de vir de um humano. A não ser que as máquinas comecem a escutar tudo e todos e depois vão definir do que é notícia ou não. Isso é que era jornalismo apocalíptico, na minha opinião. Eu acho que este type da inteligência artificial, vê-se, e adoro, nós vivemos nesta era, porque estamos a ver realmente, já estamos a trabalhar profissionalmente e estamos a ver isto a acontecer. Nós estamos a perceber que sempre que é lançado qualquer coisa, é lançado tipo com umas projeções assim, tipo ultra futurísticas e longe demais. E depois vemos a realidade passado uns meses, calma, afinal não é assim tão maluco como se pensava que ia ser, ok? Mas acho isso porreiro. A nível de SEO, para Generative AI, etc., eu acho que não há como não ser o futuro. Eu acho que nós todos temos de nos adaptar a isto. Agora, uma coisa que eu acho interessante e que pode dar aqui uma discussão maior estavam a dizer que é nós prepararmos o conteúdo para ser lido por uma AI, certo? Mas, aparentemente, o conteúdo que a inteligência artificial gosta mais de receber é o conteúdo que se parece o mais possível como se estivéssemos a falar com outro humano. Por isso é que se diz muito que os próprios prompts no ChatGPT, etc., devem ser construídos como se estivéssemos a falar com uma pessoa, que é mais fácil ela perceber-nos dessa forma do que tentarmos dar ali
indicações de uma forma muito técnica, concordam? Não. Não? Não concordo de todo. Até porque tu, como pessoa, não lês por pontos tudo, não é? E muitas vezes quando dás instruções, por exemplo, em prompt, eu dou tudo em pontos. Sei lá, mesmo uma pessoa pode ler um livro de uma forma poética e pode gostar da forma como, não quer dizer prosa, mas na forma como é escrito, como aquela pessoa escreve, não é? E o AI pode estar marimbando para a forma como aquilo é escrito, se tem ironia ou não, vai-se tentar focar nos pontos-chave, possivelmente. Ou seja, estou só a dizer que pode haver uma diferença, não estou a dizer que é sempre assim, mas não consigo concordar contigo que o AI gosta do mesmo, que primeiro não tem gosto, mas independentemente disso, mas que gosta do mesmo que o utilizador final, não sei. Olha, Não sei. eu faço muitos briefings ao ChatGPT. E quando faço este tal de briefing, eu geralmente digo, olha, eu tenho uma empresa disto e daquilo, e o tipo de cliente que eu gosto é aquele cliente que, não sei o quê, tem aquele problema com a família, etc e tal. E eu já aprendi. Eu antes metia isto tudo em formato tipo assim, tipo de cliente, pau, segmento, pau, tal. Agora apercebi-me que, contando uma história ao ChatGPT, os resultados que ele devolve são muito mais interessantes quando é quase como se estivesse a falar com uma pessoa e a pedir-lhe alguma coisa. É o que eu Sim, sinto. isso é a tua bolha, não é? E é a tua finalidade, pode ser diferente de Mesmo a muitas nível outras, mas sim, mesmo a mas é nível de tudo, pedidos sim. de programação, tenho sentido isso. Ok. Mas pá, cada um sente aquilo que sente, não é? Eu gosto de tratar as pessoas que me fazem trabalho com o mínimo de respeito. Não gosto de tratar à bruta, é pedir, é o escravo GPT para ti. Nada. Não, é isso. Muito bom. Muito bem. Deixa-me Querem só, acrescentar mais alguma coisa? sim, queria Fred? só comentar uma coisa muito pequenina, pelo facto de teres começado com uma introdução algo, como é que eu ia dizer, otimista. O estudo da McKinsey recente estima que até 800 milhões de empregos possam ser perdidos para a automação até 2030. Quais são os empregos que eventualmente vão sofrer mais? Caixas de supermercado, telemarketing, Não. call centers, digitação, logística e transporte. E só uma curiosidade, não é que a gente já não saiba, porque estamos sempre a ser impactados com este tema, mas estou a ler um livro agora engraçado, chamado Contra a Amazon, de um espanhol chamado Jorge Carrion, não sei como é que se diz bem em espanhol, mas deve ser algo do género. Jorge. Jorge, exatamente. Jorgito. Não, repara, mas é uma coisa que nós todos sabemos, que uma das coisas que a Amazon fez foi colocar os robôs que conseguem rapidamente levantar logística e entregar a mais rápido, e rebentou literalmente com o intermediário, neste caso com as pessoas que tinham livrarias, comprou todos os espaços que tinha direito, e portanto, embora a gente não associe isto diretamente à inteligência artificial, mas eles foram os pioneiros neste tema. Como é que se chama o livro? Desculpa. Contra, é fácil, é muito fácil, chama-se mesmo Contra a Amazon. Contra a Amazon. É isso. É muito fácil. Mas atenção, eu não digo que não vão não há empregos que não vão ser substituídos, obviamente, não é? Isto foi uma revolução, isto vai haver muito emprego que vai desaparecer. Agora, é como em todas as revoluções, vamos acreditar que vão aparecer outros, não é? Assim seja. Digo eu, não sei. Eu acho que tens que fazer um pouco mais do que acreditar, não é? Possivelmente vais ter que te adaptar. Miguel, tens que ter fé. Tens que ter fé. Olha. Exatamente. Segue. Temos que ter fé nisto. Não, mas vai haver aqui alguma mudança. Acredito eu. Mas pronto. Se tiverem gostado do que estão a ouvir e ainda não são subscritores, por favor, façam-no agora no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, onde quer que nos estejam a ouvir. Por falar em fé, vamos agora ao meu tema, e peço aqui ao Fred que pare de o selecionar. E o meu tema, esta semana, aconteceu-me aqui uma coisa engraçada. Eu estava hoje de manhã a olhar aqui a trabalhar, a olhar pela janela, que é o que eu gosto de fazer enquanto trabalho, e começo a ver os miúdos todos da jornada da juventude a passarem. E fui indagar um bocadinho sobre marketing religioso e tal, sobre esta ligação da igreja ao marketing. Então, hoje quero convidar-vos a dar-vos aqui um pequeno salto de fé. E vamos falar um bocadinho sobre marketing religioso. O que é que vos parece? Vamos embora? Super pertinente. Acho que sim, está dentro do tema, para não estarmos sempre a falar das mesmas coisas.
Esta semana, como sabem, temos cá em Portugal a famosa Jornada da Juventude, um evento cristão que traz jovens do mundo inteiro para celebrarem paz e essas coisas. Acima de tudo, eu acho que vêm todos dar uma grande voltinha, que é sempre fixe estar... É umas mini-férias, não é? Vamos ter a presença do Papa e vai ser um evento em grande. Eu não venho aqui falar sobre as polémicas, os custos, se temos um Estado laico ou não, e essas conversas todas. Epá, isso também já enjoou e para isso vocês veem o telejornal. Até porque este não é um podcast para este tipo de conversas. Nós aqui vamos fazer já um disclaimer. O podcast Martin para Idiotas é um podcast laico, onde aceitamos todo o tipo de orientações religiosas, desde que subscrevam e coloquem ratings positivos no Spotify, no Google, Apple Podcasts e essas coisas todas. Eu vou levar isto mais para o marketing e negócios. Então pronto, eu desde que vi passar pela janela mais 2.000 miúdos, freiras, padres e tudo e mais alguma coisa, cheios de bandeiras espanholas, francesas, italianas e até algumas portuguesas. Eu vi também autocarros, uma fila enorme no supermercado e no café ao lado da igreja que aparentemente está a acolher peregrinos. Não tinha ideia nenhuma, mas eles estão a metê-los todos lá dentro. Epá, não sei se eles vão dormir ali ou não. Só sei que eu tenho aqui, epá, eu vivo na Abóbora. E a Abóbora aumentou a população para aí em 30% neste momento. Eu gosto é da expressão vão metê-los todos lá dentro. Olha, a primeira coisa que eu pensei é que se eu ganhasse 50 cêntimos com cada um destes miúdos, eu tinha feito 1.000 euros numa manhã, só que os que passaram aqui em frente. Eu comecei logo a pensar em balões de hélio, assim com itens religiosos, tipo cruzes, imagens do Papa, uma coisa qualquer. O Papa Balão. Sim, um Papa Balão, porque não? Epá, eu acho que era espetacular, eu comprava um. E coisas, outras ideias que pudessem ajudar os jovens a expressar aqui a sua fé. Eles, pronto, este é um daqueles eventos onde se diz na televisão e tal que vão ser gerados milhões em receitas extraordinárias para o Estado, para as populações, etc. É assim, uma coisa eu digo em primeira mão, aqui, na minha zona, sei que aquele café teve a bombar o dia todo como nunca bombou antigamente, ou seja, ele ganhou mais dinheiro com isto, ok? Mas, em alguns grupos WhatsApp onde eu estou, epá, vejo agora pessoas a comentar e dizer que o turismo baixou, não sei se vocês viram essa notícia, acho que foi na CMTV, que o turismo baixou, os hotéis a não se queixar, houve turistas a mudar as datas para não virem para a confusão normal nestes dias, ok? Falando de marketing, mais propriamente dito, eu fui ao Google pesquisar sobre o marketing religioso e encontrei alguns indicadores interessantes. Não sei se vocês sabiam, mas existem empresas especializadas em faith-based marketing. Este tipo de marketing especializa-se na comercialização de produtos orientados para diferentes religiões ou como ajudar as empresas a posicionarem-se favoravelmente nessas audiências. Qual o motivo para existirem estas agências? Estima-se, por exemplo, que nos Estados Unidos, pessoas de orientação católica praticantes têm um poder de compra superior a 5,1 trilhões de dólares anuais, ok? E estas pessoas fazem escolhas com base na orientação religiosa das empresas. Nos Estados Unidos é comum as empresas fazerem statements sobre as suas posições religiosas, mesmo que sejam prestadores de serviços que não têm absolutamente nada a ver com prática religiosa. Ou seja, não é para eu andar a vender bíblias que eu vou dizer que a minha empresa é católica. É, por exemplo, um canalizador dizer que a empresa dele tem orientação católica. Ok? Um facto muito giro que eu não sabia. A feature ou app mais requisitada num telemóvel de um muçulmano é o Qibla Finder, que, por outras palavras, é uma bússola que indica a posição de Meca para os momentos de oração. Ok? O turismo religioso é uma indústria de bilhões e a UN estima que por ano mais de 300 milhões de pessoas viajam para conhecerem sítios religiosos. Por exemplo, os peregrinos que vêm a Fátima, as visitas a Jerusalém, a Meca, ir a Roma ver o Papa, etc. O conceito Religion on Demand está a crescer a olhos vistos e cada vez existem mais apps que permitem as pessoas manterem as suas tradições e tornarem-se praticantes à distância. Mesmo em Portugal, eu isto não tenho a certeza, mas ainda dá ao domingo de manhã na televisão uma missa? Vocês têm ideia? Eu julgo que sim, TVI. Na TVI, pois, porque a própria TVI começou como uma estação de orientação católica e temos outros meios de comunicação que claramente assumem esta posição, por exemplo a Rádio Renascença, eu acho que ainda é. Pronto, para irmos terminando isto, o merchandising, artefactos e roupa religiosa também são uma indústria gigante. Num dos primeiros episódios deste podcast nós falámos sobre os links mais partilhados no Facebook, no relatório que o Facebook partilhou na altura. Lembras-te disto, Diogo? E o site mais partilhado, se não estou a erro, era um site de t-shirts cristãs.
nos Estados Era Unidos. algo assim, sim. Exatamente. E a aplicação também era das aplicações com mais downloads, era a da Bíblia, se eu não estou em erro. Exatamente. A realidade é que quando nós vamos a maior parte dos países fora da Europa, a religião tem um papel super importante. Por exemplo, no Brasil e na América Latina, a religião é muito forte, não é? Agora, falando das jornadas da juventude este ano em Portugal, as perguntas que eu vos trago, e são perguntas aqui um bocadinho mais difíceis, nós estamos perante um enorme número de pessoas com uma orientação facilmente segmentável que vêm agora para Portugal e vão estar aqui estas 2 semanas, o que é? Será que existem oportunidades para as marcas e quais é que são os perigos? Portugal é um país onde as marcas podem apostar num posicionamento mais religioso. Nós geralmente até dizíamos que em social media convinha às marcas nunca falarem de religião, etc. Será que isso ainda se aplica? Porque afinal de contas há muitos casamentos pela igreja em Portugal, há muitos batizados. Quando as coisas correm mal nós gritamos ai meu Deus. Como é que nós podemos aproveitar as jornadas a nosso favor? E como é que será que uma marca pode potenciar esta religião, esta fé toda que as pessoas, aparentemente algumas ainda têm? E é isto que eu vos deixo. É um bocadinho mais filosófico este tema. Quem é que quer começar? Posso começar? Ok, dá-lhe. Até porque eu acho que nós já tínhamos falado, na verdade, um pouco sobre isto no nosso grupo do WhatsApp, mas nem todos os que nos ouvem estão no grupo, não é? Aliás, também pode ser uma boa ideia a referirmos isto. Mas não se recordam, um dos exemplos até foi o menu do Burger King, não é? O Papa Menu. Não sei se era o nome dele. Papa do menu. Não era, certamente era outro menu qualquer, mas a verdade é que havia um desconto para os jovens. E o próprio Pingo Doce também tem uma campanha por toda a cidade de Lisboa, não sei se já viram, os Mupis, a dizer que alimenta a Jornada Mundial da Juventude, e ainda recrutaram 200 jovens para fazer então, dar um apoio na loja nesses dias, por causa da enchente que as lojas podem ter. Olha, interessante. Enfim, eu não tinha visto isso. Sim. Hoje no continente já vi que eles têm espaços mesmo próprios e com o design, o layout todo, com menus para a Jornada da Juventude. Então estão a posicionar-se. Sim, e devem haver mais marcas a fazê-lo. Portanto, lá está, esta do continente é outra, não sabia do continente, e há sem dúvida mais marcas que o estão a fazer. E realmente é uma coisa interessante, não é? Este perigo da religião, porque por norma ninguém é contra a religião em si, não é? Ou seja, poderia ser. Eu acho que não. Ou seja, eu acho que poderia até ser aqui um tópico arriscado, mas mesmo para os não crentes, eu acho que ninguém tem nada contra o Papa vir aqui, não é? As pessoas têm contra a questão do dinheiro gasto e esbanjado quando Portugal está nas dificuldades em que está. Eu acho que esse é o tema, mas mesmo os não crentes não estão numa de protesto Papa fora, não é? Acho que não é bem, esse. Não estão contra a vinda do homem cá, não é? Estão a encontrar o dinheiro que nós estamos a gastar em trazê-lo. Exatamente. Ou seja, mesmo tu, quando sendo um ateu, por exemplo, como eu pelo menos não vejo isto, e se calhar da minha perspectiva, se calhar é melhor assim, não é? A minha perspectiva é muito de quem quer acredita no que quiser, não é? Eu especificamente não acredito em nada, e se quiserem acreditar, acreditem à vontade. Agora, não gastem o meu dinheiro com isso. Não é? Isso é que já realmente não acho não acho bem, mas lá está, eu não conheço ninguém que vá de momento dizer, o Burger King com menus para as jornadas da juventude, nunca mais vou comer um daqueles hambúrgueres, ou o Pingo Doce nas jornadas da juventude, venha cá o caramba, ok? Não há isso, acho eu. Portanto, acho que é, na verdade, não sei se é uma questão de Portugal, não sei se é uma questão da cultura onde nós estamos a viver, mas eu não vejo que seja algo como, por exemplo, da Prozis, não é? Quando o rapaz da Prozis diz que apoia o facto das mulheres não terem direito ao aborto, não é? Eu vejo muito mais comoção contra isso, não é? Do que contra esta parte religiosa, pelo menos aqui em Portugal. E é super interessante, tens-me só a pensar isto. Não tenho mais nada a acrescentar, fiquei só a pensar nesta questão, que em Portugal realmente eu não sei se
a religião católica, especificamente, é um tema. Agora, se me dissesses, não, a religião muçulmana poderia ser um tema, aí já não sei. E achas que há perigos para as marcas ao posicionarem-se? Não, neste caso eu acho que não é? Portanto, é isso que eu estou a dizer. Ou seja, não vejo, não estou a ver ninguém na minha vida, na minha bolha, como é óbvio, a dizer, eu nunca mais vou ao Burger King. Não, nada disso. Até pelo contrário, até as pessoas até ficam, pronto, olha, o Continente ou o Pingo Doce agora com esta coisa de tentar recrutar jovens para lá irem também, ajudar, etc. Até parece uma ideia boa, tipo, nada contra isso, não é? Portanto, acho que não é arriscado de todo para as marcas. Já vi o Fred a abanar ali um bocadinho a cabeça. Fred, qual é a tua opinião em relação a isto? Houve ali um tema ou outro que o Diogo disse e que tu também disseste, mas deixa só então fazer aqui um apanhado. Ora bem, nós temos aqui um caso de fé, turismo e negócios, a dançar aqui um baile de oportunidades. É um facto que as jornadas da juventude, como disseste, Miguel, atraem aqui uma quantidade colossal de pessoas e isto mexe com a economia local, portanto não é um bicho de 7 cabeças perceber que há aqui uma oportunidade de negócio, quer seja crente ou ateu. Mas só para dar aqui uma chega, eu acho que estamos aqui a falar de um público muito específico, e quando eu falo de público específico, pego aqui num tema que tu falaste, do Estado laico, e eu vi uma entrevista ontem no Público, recomendo vivamente, calhou, por acaso, meu pai trouxe o jornal, eu li a entrevista do diretor do Centro de Estudos da Universidade Católica, que em termos de dados mostra que a população portuguesa, 80% é definida como católica, e esse é um dos argumentos para explicar que, ok, o Estado é laico, mas a grande maioria da população tem uma preferência religiosa, logo justifica-se o investimento. Isto dito também na entrevista para explicar o motivo pelo qual as pessoas não podiam, ou poderiam não estar tão indignadas. Mas isto pode dar tema para mais coisas. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: estamos a falar aqui de um público cuja tribo é definida pela fé, uma parte intrínseca do seu cotidiano e da sua identidade. Portanto, isto há aqui uma linha muito fina, diria, entre o respeito e a exploração, e ninguém quer ser visto como uma marca que tenta capitalizar com a fé alheia. Eu até vou pegar num exemplo muito concreto, mas queria que nós exploramos aqui mais um bocadinho. Porque esta questão do posicionamento religioso em Portugal tem a ver aqui com este fator, que é Portugal é um dos países com maior religiosidade do ponto de vista daquilo que é a prática católica. Portanto, já se sabe, se Portugal tem a tradição religiosa, isso não significa que seja carta branca para as marcas assumirem um posicionamento religioso. Porquê? Porque achava que ia a autenticidade. Então, alguns exemplos. Se a vossa marca, não sei, ou a marca que vocês possam estar a refletir, tem um valor de solidariedade, e vou aqui pegar um exemplo mais fácil, podem colaborar numa ação social ou de voluntariado durante as jornadas. Eu conheço várias pessoas. Por exemplo, eu fiz uma formação de DISC com o João Prata e eu, no meu Facebook, vi há pouco tempo que ele inscreveu-se para fazer voluntariado. E vocês de certeza conhecem também pessoas, se calhar, à vossa volta. Uma marca que vende... Não, pronto, Diogo disse que não. Mas, no meu caso, aconteceu. Uma marca que vende um produto que pode ser útil para os peregrinos. Nós falámos aqui de marcas, estamos a falar de utilidade do ponto de vista de bens de consumo. Mas, quer dizer, podemos ir outros bens de consumo, como mochilas, garrafas de água reutilizáveis. Aqui a ideia é comunicar isto de uma forma respeitosa e em sintonia com o espírito do evento. Agora, vamos a um que já causa aqui, se calhar, aqui uma fronteira de choque. Por exemplo, há um profissional luso-americano que eu vi a palestra o ano passado no evento do QI, do Ricardo Teixeira. Ele convidou um profissional luso-americano chamado Pedro Adão. E o Pedro Adão, assumidamente, ele tem um ótimo discurso, assumidamente trabalha um mercado evangélico nos Estados Unidos. Portanto, ele mora nos Estados Unidos e todo o discurso dele é muito focado no kingdom, no reino. Pronto, é um discurso que aos meus ouvidos choca, pronto, porque eu também não tenho uma prática religiosa, mas aqui o ponto principal é que eu percebo que é muito natural naquele mercado, naquele contexto cultural. Ora bem, o que é que acontece? Um pastor evangélico alugou o Estádio da Luz, no contexto da jornada, criou, quer dizer, isto vai parecer promoção um pouco, mas também não tem problema, no sentido que eu acho que é bom nós percebemos aqui o contexto. Portanto, houve um pastor evangélico que alugou o Estádio da Luz, porque existem as jornadas de juventudes, pela primeira vez, não sei, parece também este Papa Francisco é considerado, vi também uma entrevista ontem do responsável de comunicação da Igreja, não quero alongar muito, mas só para fazer o contexto, a dizer que o Papa Francisco está alinhado com os progressistas e não com os conservadores. Então, pela primeira vez,
aceitou integrar esse evento evangélico conjugado com a Igreja Católica no Estádio da Luz. Portanto, é um evento conjunto das duas religiões. E há pessoas que concordam, outras pessoas que não concordam. O quê? Que o evento não é só católico, é um evento de duas, digamos assim, não é fações, não é? De dois pensamentos religiosos diferentes. O que é que eu quero dizer com isto? O evento todo ele é altamente comercial. O evento chama-se The Change. O Pedro Adão tem um evento que é o The Challenge, que ele preconizou uma técnica de marketing chamada Challenge, que é, no fundo, as pessoas participam numa espécie de curso, mas vão concluindo tarefas ao longo do tempo. E o meu ponto para finalizar é este, que é, eu vi o vídeo, vi a página, do ponto de vista de marketing, eu como profissional achei muito interessante, não me identifico pelas razões que já expliquei no podcast. Mas, para mim chocou. Porquê? Porque aquilo vai ali na fronteira da autenticidade, para mim está na fronteira do acrescentar valor, que não é para mim, claro, portanto não acrescenta valor para mim, mas dá de acrescentar pessoas para quem acreditem. Não é preciso pagar, porque aquilo funciona na base do donativo, mas a força do donativo é muito presente, não sei se me estou a fazer entender. Portanto, aqui a abordagem, e para finalizar se a abordagem for genuína e respeitosa, não é questão de vender a todo custo, mas sim de criar uma conexão real com as pessoas. Portanto, para mim, Frederico Carvalho não é conexão. Mas, acreditem ou não, eu acredito que isto vai valer muitos milhões em publicidade, não só para o evento Jornadas da Juventude, como, sinceramente, eu acredito que este evento vai trazer muitos milhões em publicidade para Portugal. Isso acredito. Acaba por ser equiparado a um grande evento como o Web Summit ou a Expo, não é? Que tem estado a fazer muitas comparações com a Expo 98 e acaba por ser algo parecido com isso, não é? Se correr bem, acho que sim. Vamos ver. Eu só sei que aqui na minha zona, Oeiras, Cascais, há outdoors por todo o lado a dizer Oeiras dá as boas-vindas ao Santo Padre e tal. E a minha filha, no caminho para a escola, vê sempre 5 ou 6 outdoors desses. E ela própria pergunta-me quem é aquele senhor. E eu fico tipo, fogo, incrível, não é? E quero ir vê-lo a passar. Enfim, olha, eu trouxe este tema. Ainda bem que conseguimos tratar este tema com a seriedade. Sim, olha, não, agora é dizer vamos estragar tudo. Desculpa, isso só dizer uma coisa. A notícia do Público que eu há bocadinho referi, a entrevista, do diretor do Centro de Estudos da Católica, na verdade, o título é mais bombástico e deixa-nos a pensar que em 2 décadas, metade de Portugal já não é religioso. Vocês reparem, agora é 80. Porquê? Porque a população é extremamente envelhecida. Portanto, o estudo indica que nós vamos perder... Porquê? Porque esta nova geração perde um pouco o alinhamento para a religião católica. Está a perder a conexão. Isso é conversa para outra altura, depois podemos fazer um plano de marketing para a igreja, para os ajudar a angariarem leads e depois a converterem. Como é que é? Faith quê? Espera aí, tenho de vir aqui acima. Faith Marketing. Faith-based Marketing. Esse é que rezam para que tudo dê certo. Exatamente, estou ali... Mas olhem que eu às vezes quando tenho uma campanha a correr mal, a ver se não vou ali à igreja meter uma velinha para receber mais leads. Enfim, se estão a gostar do que estão a ouvir, também podem participar em www.marketingporidiotas.pt, onde todas as semanas nós lançamos um conteúdo exclusivo. E esta semana o conteúdo exclusivo é The Marketing Singularity, Large Language Models and the End of the Marketing as We Know It. Isto é uma apresentação com vídeo do Sr. Christopher Penn e falem de quem é que trouxe, foi tu, Diogo. Fui eu. Epá, é uma grande apresentação, vale mesmo a pena ver. Portanto, os slides, nós vamos enviar os slides e no primeiro slide está lá o link do vídeo do YouTube para verem a apresentação como ela. Ele explica um pouco como é que os modelos de linguagem generativa são feitos e como é que se pode aproveitar para marketing e o que é que poderá estar a acontecer no futuro para nós como marketers. Portanto, vale mesmo a pena. Boa, vamos ver. Muito bem, agora Fred, tu vais falar sobre xadrez, sobre damas, sobre futuro, mas que vais falar sobre futuro e mais alguma coisa. Podes começar. Ora bem, sejam bem-vindos ao meu tema, o xadrez espacial de Musk e o futuro incerto da internet. O que é que se passa? Bom, isto é uma viagem no fundo emocionante pelo universo da tecnologia, do poder e do controlo. Bom, imaginem um mundo onde mesmo no meio do nada nós podemos navegar na net a uma velocidade incrível.
Isto não é uma ideia do Musk, já outros tentaram preconizar, a própria Google, a própria Amazon, os balões, os planadores, os drones, mas no caso do Elon Musk há aqui uma particularidade. Porquê? Porque ele partilhou isto em 2020 e, pelo que parece, está a fazer tudo para tornar a lógica realidade através da Starlink, a revolução na internet via satélite. O projeto já chamou a atenção de militares, grandes empresas, especialmente companhias aéreas ou empresas de navios de cruzeiro, entre outros. A Starlink tem o quê? Tem neste momento 1,5 milhões de subscritores, que, convenhamos, é pouco. Só que qual é que é o detalhe? O detalhe é o seguinte: neste momento existem no espaço em órbita, no espaço não sei se é bem a designação técnica, 4.500 satélites Starlink, 4.500 que estão a dar voltas lá em cima, criando uma rede global quase invisível ao olho nu. Portanto, ele já mandou muito satélite lá para cima e criam uma teia de conectividade global. E isto tem levado alguns líderes militares e políticos com a pestana levantada. E o caso flagrante que eu trago aqui hoje, isto já agora é para vos estar também a dar indicação, isto foi algo que eu vi no New York Times que rapidamente cativou a minha atenção. E o caso mais flagrante é o da Ucrânia, que está em pé de guerra com a Rússia, como sabemos, e a tecnologia da Starlink tem sido uma grande ajuda na coordenação das operações de defesa e recolha de informações. Mais ainda, tem sido uma autêntica boia de salvação em tempos de guerra, providenciando uma rede de comunicação crucial. Qual é o problema? É que se esta ligação vital fosse subitamente cortada, isto aconteceu. Ora bem, aconteceu. Mas com um simples clique, que já tem o poder de desligar esta rede, disse assim: olha, os ucranianos estão a pedir o acesso para ver informação perto da Crimeia? Não quero problemas nesse sentido. Portanto, o que aconteceu foi isto. Durante o conflito, o acesso ao Starlink foi negado a perto da Crimeia, ao território controlado agora pela Rússia. Portanto, o Musk aqui está a criar um poder preocupante sobre a internet via satélite. Que me leva à reflexão: onde é que traçamos a linha entre a inovação e o poder sem controle? Portanto, deixo a pergunta para o meu estimado grupo de amigos, painel de intelectuais deste podcast e ilustres pensadores do grupo do WhatsApp e estimados ouvintes, que é a seguinte: será que a Starlink do Musk é um grande passo para a humanidade ou uma ameaça à nossa liberdade e soberania? Ok, Diogo, podes lançar, tocas que nasceu. Eu também já sei qual é a tua opinião, Miguel. A tua opinião é: não interessa, internet para todos, ou seja, é liberal, quem quiser criar a sua internet faz o que quiser. Portanto, eu já sei a tua opinião, não é por aí. Eu acho que é realmente algo a preocupar, porque se há uma internet onde nós nos podemos sentir seguros, é graças a imensa segurança e imensos protocolos que nos permitem ter essa segurança, ok? E a razão pela qual nós não navegamos, sobretudo na Deep Web, não é? E sobre a qual nós temos que usar um browser diferente, não é? Para aceder à Deep Web. Agora imaginem o que é estarmos todos sobre uma regra, ou a regra que seja de uma pessoa. E isso é um tema, não é? Isso é um tema. Ou seja, tudo o que seja sei lá, tudo o que seja coisas que deveriam estar a ser bloqueadas, ou que deveriam estar a ser bloqueadas, também é sempre um conceito difícil de se calhar obtermos, não é? Mas se calhar compras de armas que não deveriam aparecer ou que não, por norma não aparecem no motor de pesquisa Google, imaginem o que é, pronto, a Deep Web, não é? E eu acho que essa internet, portanto, na verdade é a internet de todos, não é? Portanto, estamos todos ligados lá, mas termos uma internet onde não haja qualquer bloqueio ou qualquer regra pode ser um tema, não é? Para não falar que depois estamos todos debaixo da regra de uma pessoa, não é? Se é as regras ou não que essa pessoa faz, porque de repente corta a internet a alguém, epá, é uma pessoa nos Estados Unidos que de repente corta a internet ao que prometeu à Ucrânia. Epá, não sei.
eu percebo também é que haja um lado muito positivo entre termos liberdades e gosto disso, gosto da nossa liberdade de conseguirmos aceder a qualquer site e de não termos um Estado que nos controle aquilo que vemos e que podemos ver e que não podemos ver, não é? Os próprios Estados também têm muito isso, não é? Portanto, nós tínhamos exemplos, acho que era acho que foi a Primavera Árabe, que também cortaram a internet, cortaram o acesso a vários websites, temos a própria Rússia que corta o acesso a vários sites para lá daquilo que permitem, não é? Mas depois também estamos completamente desregulados, não é? E não sei se esse também será o caminho. Portanto, eu estou aqui neste limbo, não é? Eu percebo, não sei se me estou a fazer perceber, mas há aqui este limbo entre, acho que deve haver um meio termo, não é? E o meio termo deve haver alguém que a gente possa eleger e que possa ter esse poder e seja um poder onde foi eleito, não é? A empresa é privada? Agora, uma empresa privada, não sei. Eu sei que não estou a dizer nada com isto, desculpem. Eu gostava de trazer mais coisas. Miguel, diz lá, estás desejoso de fazer o roast, faz lá. Eu não é um roast. Primeiro gostava só de dizer que o Diogo, mais uma vez, só disse disparates relativamente àquilo que eu ia dizer, porque não ia dizer nada do que ele disse. É assim, lembram-se todos os filmes distópicos e apocalípticos dos anos 80 e 90? Todos esses filmes falavam na altura sobre um conceito, que era que as empresas dominavam o mundo e tinham dominado todos os aspectos da humanidade. Ok? E na altura nós víamos isso como as empresas das multinacionais, tipo de refrigerantes e tal. E eu acho que nós, infelizmente, estamos a caminhar para um mundo, ou já estamos num mundo onde isto acontece, mas de uma forma muito mais subtil, mas apocalíptica na mesma. Ok? As guerras neste momento que acontecem e as grandes disputas são entre as grandes empresas que controlam tudo à nossa volta. E nós... quer queiramos, quer não, a internet hoje em dia já deve ser considerado um recurso estratégico como a água, como a eletricidade ou como o petróleo, não é? Ou seja, a internet, o acesso à internet e o acesso à informação online é tão importante. Eu não quero dizer que é tão importante como a água, obviamente, mas vocês percebem mais ou menos o que eu quero dizer. Os bancos, toda a sociedade colapsava se de repente deixássemos todos ter internet. A verdade é essa. Os bancos ia tudo abaixo, nós queríamos sacar dinheiro, não teríamos. Pensem nisso, não é? Exatamente. Ou seja, neste momento, esse recurso estratégico, se formos a pensar bem, ele está na mão de privados, não é? Nós não gostávamos, por exemplo, há países do mundo que optaram por privatizar as águas e essas coisas todas. E os resultados, para mim, sinceramente, são assustadores. Eu não gostava de saber que as águas estão todas privatizadas e que existe uma empresa que tem acionistas que não foram eleitos que podem decidir o preço da água e essas coisas todas. É assustador, não é? A mesma coisa para a internet. Eu acho que neste momento a internet já não pode ser dominada por uma empresa privada. Eu acho que tem de haver uma solução pública para a prestação, para o acesso a este bem e serviço. Não quer dizer que não possa haver prestadores privados. Por exemplo, não me faz confusão nenhuma que o Musk tenha 4.500 satélites e tenha o Starlink, ou o que é, e consiga fornecer internet a zonas do mundo onde não é possível o serviço público chegar. Mas é assustador pensarmos se o Starlink for a única forma de acesso à internet. Isso é assustador. Porque, nós viemos de uma cultura, agora nos anos 2000 até agora, em que temos tipo o fundador de uma empresa, o founder, não é? O Mark Zuckerberg, o Elon Musk, o tipo da Adobe, etc. Todos esses grandes fundadores. Mas a realidade é que toda a infraestrutura da sociedade está dependente destes fundadores. E um deles fica maluco, não é? Podemos destruir, se a fundação da sociedade está com ele, pode destruir uma sociedade, concordam? Sim. Há filtros e há acionistas, eles não têm, mesmo apesar do Musk parecer que tem o controle total sobre a X, não me parece que assim seja. Okay? Só não percebi como é que a tua opinião é assim tão diferente da do Diogo.
Não, eu não estou a dizer que a minha opinião era diferente do Diogo. O Diogo é que começou por dizer eu acho que o Miguel vai dizer que isto deve ser tudo, cada um deve fazer aquilo que quer. Não. Eu acho que a internet tornou-se tão grande que neste momento é um recurso que já não pode ser 100% privado. Nós temos de garantir um acesso à internet a toda a gente. Por exemplo, este escândalo agora da Altice, etc. Se formos a ver, isto abala também um bocadinho as fundações do que é a infraestrutura tecnológica deste país, ou não? Eu nem sei como é que ainda não se falou sobre esse assunto, talvez porque o serviço tenha continuado e existem alguns concorrentes, etc. Mas, uma empresa como a PT, entre aspas, não é? Que agora Altice, que é saqueada e roubada, etc. É uma situação grave, porque isto é uma empresa que assume uma parte estratégica da infraestrutura da nossa sociedade, não é? E não é só a empresa, é nós também, porque foram os nossos impostos. Também, ou seja, os impostos que eles não pagaram foi tudo. Vá lá que não ficámos, que esta empresa não é a única que presta este serviço, não é? Porque imaginemos que agora esta empresa colapsava. Como que aconteceu, não é? Se os tipos estão à frente dela, fizeram isto, podiam ter colapsado a empresa e nós de repente, era o quê? Eram mais uma vez os contribuintes que vinham pagar isto tudo porque esta empresa não podia colapsar, não é? Bora, é isso mesmo, Miguel, revolta-te. Vamos a isto. Vamos para a rua. Para acabar aqui, com o Starlink não faz confusão nenhuma. A única coisa que me faz confusão é o nome do Starlink ser parecido com o Skynet, que é o sistema de defesa que no Exterminador se vira contra a humanidade e quer destruir o mundo, ok? E isso parece-me que aí faz-me um bocadinho de confusão, mas eu acho que a humanidade está-se a aproximar do momento em que vai ter de escolher se queremos que a internet seja privada ou pública ou o que é que seja. E vão inevitavelmente aparecer regras, infelizmente. Eu adoro o sonho da internet, que é uma rede que não tem grandes regras, mas elas vão ter de aparecer porque nós temos de arranjar uma forma de proteger a sociedade da eventual ausência da internet, não é? E tem bastantes regras, na verdade. Sim, começamos cada vez a criar mais, mas basicamente é isto. Então pronto, vamos ao destaque do WhatsApp desta semana. O Luís Menezes publicou e faltou a rúbrica Na Cama com o Fred, ou seja, começam as coisas mas não dão seguimento. Isto é uma crítica, isto é uma coisa... Quem é que meteu aqui? Isto passou no filtro, pá. É verdade, isto é em relação ao episódio passado que nós tínhamos começado uma rúbrica onde o Fred estava de cama, então era Na Cama com o Fred, mas depois não demos continuidade a essa rúbrica e o Luís veio aqui falar. Olha, para os mais atentos, nós agora íamos para o segmento das rapidinhas, mas como vocês ouviram ontem, nós estamos a fazer aqui um teste e a separar as rapidinhas num episódio anterior ao episódio grande. Esperemos que tenham gostado desta experiência e partilhem connosco no canal se preferem ter as rapidinhas em separado ou tudo junto no mesmo episódio. Digam-nos um bocadinho da vossa justiça. E agora, como não temos rapidinhas, chegamos ao fim do nosso episódio. Espero que tenham gostado. Nós, como sempre, voltamos a ver na próxima semana, por isso não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tchau. Tchau. Tchau.